essa observação não exclui. A observação de que o Deus dele era alguma coisa que contrapunha o simbólico e o real. Ele fala assim, tem um desencontro entre o simbólico e o real, e o que ele tem lá de significantes, né, de simbólico, e na hora em que porque ele junta os significantes para tentar construir alguma coisa no imaginário. Lembra? Significante, vários significantes juntos vão dar uma imagem. Essa imagem tem que corresponder com alguma coisa real do mundo. E ele diz assim, pro Schreber não correspondia. Alguma coisa lá que vinha da linguagem dele não conseguia constituir algo no imaginário que casasse com o mundo. Então, delira. O que é o delírio? É uma fala que não se encontra com o mundo. Eu começo a falar coisa que não... O outro que está ouvindo diz assim, mas isso que você está falando não tem sentido. Não consegue construir a partir de uma estrutura significante algo no imaginário que possa casar com a realidade. Construiu, veja, mas ele fala alguma coisa com a mesma arquitetura que nós falamos. Claro, no caso ele falava em alemão, então a arquitetura lá do alemão. Mas na hora em que tentava casar com a realidade, não casava. Então o que o Lacan está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, tem uma falha aí. Tem uma falha que impede que ele consiga fazer esse encontro. Um encontro com a realidade. Está jogando com os 3 registros e está dizendo assim, há um desencontro com a realidade. Aí tem essa frase aqui, que é ela própria um desencontro com a realidade, né? Essa observação não exclui, quer dizer, então, que inclui. Tá certo? Essa observação inclui, é claro, as críticas que uma tal objeção pode ocasionar no espírito de quem se ache disposto a responder a ela, de que o Schreber não consegue fazer um casamento correto com esse Deus. Mas ele está dizendo assim, há uma crítica aqui. Alguém me observou, por exemplo, que os números se distinguem por coordenadas espaciais. Como é que nós conseguimos mandar uma sonda espacial? Atravessou o sistema solar inteirinho, 2, aliás, né, as 2 Voyagers, né, as 2 Voyagers, que atravessaram, né, passaram por todos os planetas, né, da Terra para frente, lá os para trás não foi para frente, né, e já inclusive saíram do sistema, né, então além do sistema, uma na perpendicular e outra na linha. Pô, matemática, é cálculo, é número, certo? Uma trajetória é calculada, né? Então, matemática. Nós estamos conversando aqui através da matemática. Zeros e uns, combinados. É disso que ele está falando. Ele está dizendo assim, tem uma matemática em tudo. E, inclusive, nas afirmações do Schreber. Ele depois lá na frente ele vai dizer, esse Deus do Schreber é um Deus matemático. Ele está fazendo comparações de coisas que a gente não compararia, a gente não usaria esse tipo de associação. Nesse texto fica muito difícil a gente trabalhar se a gente não entender qual é a intenção dele. A intenção dele é que você não entenda, mas que alguma coisa seja, e algum tipo de intuição venha para você. Dizendo assim, desconfio de que ele está falando que as coisas não são bem como eu imagino que elas são. Por quê? Depois ele vai falar do eu, da psicologia do eu de novo, ele vai dizer, esses caras entenderam Freud através de certezas. Eu vou tratar as pessoas pelo lado são, o lado bom, sadio do eu. E ele fala assim, esse lado bom, sadio do eu não vai curar a pessoa nunca. Porque a grande questão está neste outro lado do eu, que não está conseguindo fazer esse trabalho de casamento entre simbólico, imaginário e real. Se eu não trabalhar aí, não tem cura. Mas como é muito difícil entender que alguma coisa nesse nível não funciona, eu vou partir para uma coisa mais segura, que é, tá delirando? Deixa ele delirar quieto lá, e quando ele voltar a falar normalmente, eu trato dele. Ele fala, sabe quando vai melhorar o cara? Nunca.
tá certo? Porque é na hora em que ele está delirando é que está saindo as coisas que interessam. Por que é que ele não consegue fazer as associações corretas? Qual é a intenção do Lacan? É mexer com a turma lá que estava com ele, que no caso ele está mexendo com nós agora, porque somos nós, né, a turma dele, para dizer assim, tem alguma coisa aí que não é aquilo que nós estamos imaginando. Por quê? Porque nós temos uma convicção de que nós somos muito inteligentes. Todos nós. E esses distúrbios que nós estamos estudando, especialmente a psicose, a paranoia e a própria neurose, não tem nada a ver com a inteligência. Como eu falo sobre mim mesmo, como eu falo sobre o mundo, como eu falo sobre as outras pessoas, como eu falo sobre as relações, eu mudo o como eu falo. Uhum. Veja, se eu mudei o como eu falo, eu estou associando significantes diferentes. Estou criando imagens diferentes, criando um mundo diferente. Aí as pessoas dizem assim, não, a análise não serve para nada, não muda nada. Não vou ficar falando aqui que nem um maluco e não vai mudar nada. Veja, quando uma pessoa muda, ela não muda sozinha, ela muda tudo que está em volta. Lembra quando nós falamos do sintoma? O sintoma nunca é de uma pessoa só? Por isso que Lacan diz, não recue frente à psicose. Não vai ser todo psicótico que você vai conseguir ajudar. Mas não recue. Não recue porque ela tem um conteúdo que nos ensina muita coisa. Nós temos, e no caso do Schreber isso fica extremamente evidente, dois níveis de linguagem. Uma linguagem para dentro, que é um diálogo interno, você não fica conversando com você mesmo, né? E uma linguagem para fora. Ele diz assim, isso já mostra para a gente que tem aí alguma coisa interessante. Nós falamos para nós mesmos. Sim. Então, é fácil ter um fenômeno como esse fenômeno de Deus que vem de fora, mas na verdade não está fora coisa nenhuma, está dentro. Tudo é linguagem. Né? Isso que o Lacan está querendo chegar, ele vai chegar em alguma coisa que ele vai dizer para nós. O significante, que é o que está lá no inconsciente, domina tudo. Chama-se primazia do significante, que inclusive o Saussure, né, que é o cara da linguagem, já tinha falado, que o Freud já tinha falado. Não está numa forma que a gente consiga facilmente acessar. Está tudo nesse nível significante, nessa estrutura de linguagem. Nem sabemos quantos, talvez, sei lá, né, bilhões, trilhões, não sei. E todos os sons que você já ouviu na sua vida podem ser significantes. Todos os cheiros que você já ouviu, cheiro a gente não ouve. Você já sentiu, tá? Toda a sensação tátil que você já teve na sua vida. Tudo isso é significante. Como é que nós fazemos essa combinação? Como é que nós trabalhamos com esses significantes que estão lá? Ele diz assim, no caso de uma paranoia, alguma coisa desse sistema equilibrado se desequilibra. Então, para reequilibrar, o que é que ele faz? Ele cria, por exemplo, esse Deus que fica conversando com ele o tempo todo. É ele que está conversando com ele o tempo todo, como todos nós fazemos. Mas ele chama esse cara de Deus, porque ele tem algum tipo de função. Ele vai dizer assim, a neurose, ela faz um esforço enorme, e a gente gasta uma energia do capeta, por isso que no final do dia os neuróticos estão exaustos, né? Porque nós estamos o tempo todo tentando equilibrar esse conflito. É um jogo de equilíbrio, só que desgasta pra cacete. E ele vai dizer assim, no caso da psicose, há um momento onde o cara abre mão desse equilíbrio. Ele fala assim, foda-se o equilíbrio. Eu vou pirar. O neurótico faz esse controle e diz assim, tudo isso, toda essa tagarelice interna, eu sei que é minha. E eu lido com os conflitos, porque essa tagarelice, ora ela fala uma coisa, ora ela fala outra. Ora ela diz eu quero e ora ela diz não quero. Sim. Ora ela diz vamos, ora ela diz não vamos.
a dualidade entre o mais e o menos. O que ele está falando? Daquele joguinho da moeda, mais, menos. Lembra daquele jogo? Ele vai dizer aquilo, depois vai se agrupando e formando códigos de linguagem. Ele diz assim, esta dualidade está em todos nós. Vai, basicamente, fugir dele mesmo, da dualidade que existe em todos os humanos. Quando ele foge desta dualidade, ele se desalinha com a realidade. Sim. Veja, a realidade é uma só, ela está lá fora, né? No entanto, nós temos, exemplo da cadeira que eu dei na última aula, né? Você me descreveu a sua cadeira e eu criei uma cadeira dentro de mim, mas não é a cadeira de verdade. Tá certo? Então eu tenho que confrontar a descrição da cadeira que você fez com as outras cadeiras que eu tenho na minha mente para dizer isto é e isto não é. Um amigo imaginário é uma saída estratégica para lidar com a angústia, para lidar com a ambiguidade. Em geral, ele aparece quando as crianças começam a entender que elas são ambíguas. O imaginário é a própria pessoa, é o próprio diálogo interno. O Deus de Schreber é um bom exemplo, é o amigo imaginário dele. O psicótico vai dizer assim, esta ambiguidade não é minha. Então eu trago um personagem de fora e ponho no lugar para lidar com essa ambiguidade. Né? Ele fala, para variar enroladamente, mas ele está dizendo assim, o que está dentro de mim precisa negar o que está fora. Veja, nós estamos sempre na ambiguidade, sempre na contradição. Então, dois conceitos humanos que sempre existiram, escravidão e liberdade. Tá certo? Então ele diz assim, acabou a escravidão, não tem mais escravidão. Certo? Só que você olha para o mundo e diz assim, nós continuamos sendo escravos. Veja, o que o discurso faz, ele trabalha com esta oposição. Está dentro de mim, muitas vezes só está porque eu preciso negar alguma coisa que está fora. Então eu preciso ter dentro de mim a representação dos dois. E esses dois vão ficar em conflito. Você quer ver um exemplo interessante? Os gays lutam para serem reconhecidos. Como o terceiro sexo, alguma coisa assim. Né? E aí uma das lutas deles é ter os mesmos direitos de casais homossexuais. Heterossexuais. Né? Por que ter os mesmos direitos se eu quero ser reconhecido como diferente? Talvez eu devesse lutar sobre algo novo. Porque eu quero ser reconhecido como um terceiro sexo. Não, por quê? Porque eu tenho que contradizer ou me equivaler a alguma coisa que já existe. Ou eu nego ou eu afirmo. Nossa vida, se você for resumir, ela está baseada nisso. Nós estamos o tempo todo negando ou afirmando. Aderindo ou repelindo. O diretor de consciência está de um lado e o faz o que você quiser está do outro. Nós não devemos nem estar de um lado e nem estar do outro, que é o discurso da liberdade. Então veja o seguinte, você é livre para fazer o que você quer. Faz então o que você quiser. Ele fala assim, bom, nós temos que ficar neutros em relação a esses dois discursos, que são os discursos do lugar comum. A maioria das pessoas ou está em diretor de consciência, você vai conversar com uma mãe, com um pai, com um amigo, ou eles estão no lado da liberdade. Sim. Então você está em dúvida? Não, mas faz o que você quiser. Nós, psicanalistas, não podemos nem assumir a posição de diretor de consciência e nem essa posição libertária. Fala, eu não sei se eu caso ou não caso. Tá bom, então me diga, o que é o casamento para você? O que está dentro dele, né? Me conta aí, como foi a experiência, por exemplo, do casamento dos seus pais? Ou seja, não há diálogo, não há fala sem o outro.
que é este outro, e aí ele vai introduzir uma encrenca boa para nós, né? Ele vai dizer assim, é esse outro que nos dá a significação. E ele fala assim, então este retorno é dado por este outro que está do outro lado. E que traz a significação, mas não traz o significante. Então ele vai dizer assim, não há uma amarração definitiva, ela é provisória entre significante e significado. Significante pode significar qualquer coisa, porque inclusive a significação propriamente dita é dada fora de nós. Não quer dizer que a significação vai ser alguma coisa certa ou errada, mas vai haver uma significação que é dada pelo outro e retorna para nós. Porque ele falou da boca, ouvido. A boca para o ouvido do outro, mas a boca também para o meu próprio ouvido. Eu também sou um outro, né? Falando coisas ruins. Então, ele vai dizer assim, esta amarração que é feita, né? É uma coisa feita pela própria pessoa, significante e significado, porém, através do retorno que vem de um outro. Seja um né? Sim. Ah, entendi, é isso. Ou faz um outro comentário. Como é que nós podemos, né, olhar para a psicose e dizer assim, o que é que está falhando nesse mecanismo? Que aparentemente esta pessoa que tem um diálogo e ela fala, ela discursa, mas ela não está interessada neste retorno do outro. Parece que ela, de certa forma, abandona a significação. Que falha é esta que faz com que isto, né, no momento da alucinação verbal, né, não funcione. Que ele vai deduzir que falha um significante mestre. Que ele está tentando trazer para a gente aqui é que nós compartilhamos com o mundo esta questão do significado. A significação e o significado nós compartilhamos com o mundo. Mas a estrutura significante, não. Ela é própria, ela é particular. Agora, como é que de um particular nós conseguimos, nem que seja através do sinal do surdo-mudo, passar uma mensagem, receber uma mensagem? Né? Tem alguma coisa aí que funciona, né, de um jeito que nós não conhecemos. Não é que de alguma coisa, seria mais ou menos assim. Ele dá um exemplo num outro seminário, eu vou trazer aqui para ele fala assim, né? Você recebe um jogo, já viram aqueles jogos de montar casinha? Aquele joguinho de matriz, quadradinho, igrejinha, portinha, né? E aí você vai montando um castelinho. Já fizeram isso? Você daria para um grupo de crianças, imagina, vai 3, 4 crianças, você daria kits dessas pecinhas, mas elas são totalmente diferentes de uma criança para outra. Como é que elas poderiam fazer para montar castelos iguais? Ele falou, é assim que nós funcionamos. Pecinha de castelo, as pecinhas são significantes. Nenhuma criança tem significante igual uma da outra. Cores diferentes, formatos diferentes, tal. E aí você diz assim, eu quero que vocês montem 4 castelos ou 3 castelos iguais, sem misturar as peças. Tem alguma coisa impossível de ser feita. Existe uma forma de combinação dos significantes que consegue dar, mesmo cada um tendo o seu conjunto de significantes particular, um significado comum. Ele não está diretamente ligado às palavras. Ele não está diretamente ligado ao significado ou à significação. Eu posso usar a mesma estrutura significante e trabalhar numa outra língua. Por que será que sonhar que você está falando em inglês é o sinal de que você está aprendendo, de fato, a língua inglesa? E isso ele diz assim, depois que você aprendeu, montou essa estrutura significante, pouco ela se modifica. Ela é uma estrutura relativamente fixa. Ela vai poder se associar de muitas e muitas e muitas formas, inclusive para te dar fluência numa outra língua.
Entender uma língua matemática, por exemplo, que é uma língua, né? Matemática é uma língua. Como é que eu consigo aprender matemática? Porque eu tenho uma estrutura significante que permite com que eu entenda e compreenda e construa uma matemática. Entre o que será que significa, o que ele está trazendo aí é, né? A paz do anoitecer. O que será que mexia com Schreber? Não sabemos, né? Mas será que aparece no discurso dele? Tem grande chance, né? Então ele diz assim, se alguém chega para nós e fala, né? A paz, não tem um cumprimento que eu não sei quem faz, que a paz de Deus esteja contigo, são os cristãos. Não tem um significado fechado, perfeito. Para mim a paz, por exemplo, é deitar e dormir, sei lá, né? Para o outro é poder estar, sei lá, dentro da casa, em segurança, né? Ter o que comer, estar junto com a família. Pode ser milhões de coisas. Quer dizer, uma coisa que é dita, ela não carrega em si nem o significado e nem a significação. O que ele está dizendo para nós é que ela desliza, ela remete a outra significação. Precisamos ouvir e tentar fazer o quê? Tentar buscar o ser. Enfim, para aquela pessoa, o que é que significa a paz do Senhor, a paz do anoitecer? Porque é uma fala que pode significar qualquer coisa. Então ele diz assim, estas falas do Schreber, que será que realmente dizem do ser do Schreber? Certo? Ele tenta sair um pouco fora desse negócio de ego, superego, né? Ele fala do ser. Então ele diz assim, tem alguém ali falando. Assim, será que o nosso discurso, quando nós estamos falando, ele está sempre visando alguma coisa? Ele tem sempre um objeto como objetivo, né? E ele diz, parece que não. Dá a impressão de que nós falamos para controlar o mundo. Sim. E ele diz assim, mas não é. Claro que no psicótico isso fica extremamente evidente. O que ele está querendo, mais uma vez aqui, é dizer assim, né? Não se afastem da psicose, olhem a psicose, olhem o psicótico falando, porque ele tem muito para mostrar para a gente, para ensinar para a gente. Porque ele, de forma nenhuma, está ligado a um objeto, ele não está ligado ao mundo. Ele vai falar que ele faz uma espécie de abolição, né? Ele tira o mundo fora. E a gente percebe isso porque se diz assim, que mundo será que esse cara tá? Tá certo? Porque ele tá falando um monte de besteira. Então você fala assim, não faz parte do meu mundo, ele deve estar em outro mundo. Não estamos objetivamente visando o mundo. Fica claro que no discurso de um psicótico, isso ele não está mesmo. Mas ele diz assim, enfim, parece que nós também não estamos, mesmo que não sejamos psicóticos. Aí ele diz assim, então nós estamos buscando alguma coisa. O que será que nós estamos buscando? Ele dá uma resposta parcial para a gente dizendo assim, estamos buscando o ser. Estamos falando alguma coisa sobre nós mesmos. Não há discurso que não seja sobre a própria pessoa, uma vez que é o discurso dela. Né? Por que na psicanálise a gente não atende, é casal, a gente não conversa, né? A não ser que seja análise de criança, conversa-se com os pais. Mas já passou de uma certa idade, só com aquela própria pessoa. Porque só interessa o discurso dela, não interessa o discurso dos outros. Eu vou trazer aqui, né, o meu marido para conversar com você. Não dá para juntar as histórias e, inclusive, não é muito recomendado, né? Melhor que tratem-se com analistas diferentes, né? Porque vai haver, de certa forma, para o analista, enfim, algum tipo de interferência de uma fala com a outra, né? Por mais que o analista seja treinado e isole isso, ele vai, sem querer, contaminar um discurso com o outro. Não, o que interessa é aquele discurso, é aquela fala. Mas eu vou escrever para você. Não adianta, você tem que falar comigo. Porque ao falar, alguma coisa dessa articulação dos significantes vai vir para fora.
o discurso não vai para lugar nenhum. Ele tem um sentido, que é a próxima significação, depois a outra, depois a outra. Veja, eu estou tentando aqui, né, dialogar com o Lacan e com vocês. O que eu estou fazendo? Uma significação que leva a outra, que leva a outra. Demos o exemplo da missa, daqui a pouco demos o exemplo, né, da outra coisa. E veja, aonde é que nós vamos chegar? Lugar nenhum. E ele vai deslizando, deslizando, deslizando. A pergunta que a gente pode fazer, e que ele está tentando responder aí, mas ele não faz a pergunta, né? Porque ele gosta de ficar dando volta e volta e volta. O psicótico vive no mesmo mundo que nós vivemos? Mas veja, o mundo é o mesmo mundo. Por que a cabeça do neurótico está ligada demais ao mundo e a cabeça do psicótico não está? A impressão que dá é que falta o tal do significante, que depois ele vai dar o nome do pai, né? Falta esse significante que faz uma espécie de uma amarração. Ele diz assim, então quando o cara começa a alucinar, ele perde essa amarração. Portanto, ele perde, de certa forma, a capacidade de interpretação do mundo real. Só que depois que ele sai ele volta. E aí ele diz assim, existem fenômenos de fala que mostram a hora em que ele volta para trás. E ele fala que são os pedidos de socorro e o uivo. E uma vez vendo um cara comentar, né, que trabalhou em hospital psiquiátrico, e ele falou, uma das coisas que você ouve em hospital psiquiátrico são uivos. Os pacientes uivam. Um chamado desespero. Se ele tem a capacidade de voltar para trás, como o Schreber tinha, né? O Schreber durante o dia se comportava como um gentleman, né? Era um cara fino, tocava violino. Então ele diz assim, se ele pode voltar para trás é porque a estrutura está lá. Nós não temos certeza se o delírio é equivalente ao sonho. Ele deve ter muita coisa equivalente, mas a gente não consegue, mesmo porque quando nós estamos sonhando, você está dizendo quando você está sonhando, e no entanto você sabe que está sonhando, que não é sempre que acontece. Se você está no sono REM, o sono mais profundo, e você começa a sonhar naquele momento, você não vai saber que está sonhando. Fica apagado, né? Talvez esse sonho que está entre o adormecer e o dormir, ou acordar e o adormecer, esse sonho que acontece muitas vezes quando a gente está nesse limite. A gente ainda não sabe se está dormindo ou não, ou a gente não sabe se está acordado ou não. Então, de certa forma, você diz assim, eu estou sonhando, eu sei que eu estou sonhando, só que eu não quero sonhar com isso, então eu provoco acordar. Mas no sonho profundo, não, você não faz esse tipo de controle. A não ser que você tome um tiro, que você tome um tombo, aí você acorda porque atinge o corpo, né? Sim. Lembra do filme lá, que o cara derruba ele da cadeira para ele acordar? Ele fala, se ele consegue voltar para trás, ele consegue fazer de novo o uso da máquina significante com o controle do mundo. Então ele tem essa capacidade, ele não perdeu essa capacidade. Porque é que em determinados momentos ele entra no delírio. Dualidade sexual, que entra em conflito. O lado feminino entra em conflito com o lado masculino e não há uma solução nesse conflito, que vamos dizer, né, os homens, que são homens, né, de certa forma, reprimem o lado feminino e destacam o lado masculino. Né? As mulheres fazem o contrário, elas reprimem o lado masculino e destacam o lado feminino. Então, a dualidade que existe para todo mundo, né? Descoberta freudiana, bissexualidade, todos somos bissexuais, ela tem uma solução do conflito, só que não para todas as pessoas. E ele vai dizer que os psicóticos, por mais que estejam no mundo numa posição masculina ou feminina, têm esse conflito não resolvido. Então entra em conflito e delira.
né? Então, na hora de delirar, aí a construção dele, do delírio pode ser a coisa que nem ele, né? Com Deus, com os raios, com os passarinhos, calma, e vai embora. O conflito não é para uma mudança de sexo. O conflito é entre os dois sexos. No inconsciente, nós temos os dois. No entanto, você, vamos dizer, num processo que vamos chamar de normal aqui, mas não tem nada de normal. Processo mais comum, né? Você vai assumir uma posição e recalcar a outra. Você assume a posição masculina e recalca a feminina. Ou o contrário, assume a posição feminina e recalca a masculina. Então ele diz assim, isso é uma solução que é dada para a maioria das pessoas. No caso do psicótico, ele também faz isso, mas em determinados momentos, esse recalque não funcionou muito bem, volta e existe um conflito. Sim. E joga ele, de alguma maneira, fora do mundo. Quando ele está delirando, ele assume a posição feminina. Isso no inconsciente. Então ele vai dizer que no inconsciente tem uma posição masculina, mesmo para as mulheres, tá? Mulheres, né? Tem uma posição masculina muito bem definida, muito clara, dizendo assim, isto é um homem. O que é ser homem? Nós não temos certeza, mas essa é a teoria dele. E tem uma outra posição que diz assim, o não homem. Para ele o inconsciente trabalha com a coisa e a não coisa. Isso é a ambiguidade. Isso é o sistema de funcionamento do inconsciente. Então ele diz assim, tem uma coisa que é homem e tem uma não coisa que é mulher. Que ele não consegue definir claramente. Ele diz assim, eu identifico aqui na fala das pessoas que estão comigo no meu consultório a posição masculina. Ela vem com muita facilidade, inclusive das mulheres. Ele tratava mais mulher do que homem. Ele começa a tratar os homens muito tempo depois. Ele tratava as histéricas. E ele dizia assim, eu escuto na fala das histéricas o quanto elas têm problema na posição masculina. Definitivo, Lacan, ele diz assim, ele não incorporou o lado feminino. Olha onde ele vai chegar, ele diz assim, ele só teve incorporação, de fato, no inconsciente dele, do lado masculino. Ele recalcou o feminino, mas recalcou de uma forma tão terrível que caso alguma coisa disso volte, entra em conflito. E ele delira. E a hipótese é de que ele não teve filhos. A partir do momento em que ele definitivamente, né, percebe que não vai ser pai, não vai ter filhos, ele começa a ter o primeiro surto, que ele achava que estava podre, né? Esse era o primeiro surto. Ele estava apodrecendo vivo e foi internado, mas um mês depois já estava bom, que foi uma crise hipocondríaca. Sempre quando ele vira presidente da corte, ele tem de novo, porque é uma posição também paterna, né? Presidente, aí parece que de novo entra no conflito com o lado feminino, muito recalcado. Essa é uma hipótese, porque ele de fato é um homem, né? Se coloca no mundo como homem, só que um homem incompleto, um agravante, né? Ele tinha um irmão e uma irmã, portanto eram 3 Schrebers, tá certo? E na hora em que ele tem o segundo surto, a irmã tinha se suicidado e o irmão, os dois se suicidaram. Aí ele era o único Schreber que daria sequência ao nome, só que ele não podia ter filho. Ele fala, na neurose tem recalque, né? E na psicose tem fora-clusão, né? Essa coisa de que algo falta e fica perdido, né? Que depois ele vai dar como o nome do pai. E no caso da neurose, a gente fala assim, há uma oposição. E que oposição é essa? Nós vamos estudar. Mas ele já vinha falando disso, né? Ele fala assim, que será que foi perdido no caso, né? Qual significante foi perdido no caso do Schreber e em outras psicoses também? Ele diz assim, é um significante muito provavelmente relacionado a essa oposição da sexualidade. Não, então, a ausência desse significante é que joga ele no conflito, de uma fora-clusão, ou falta ou entrou fora do tempo.
Aí tem uma dupla interpretação. Pro Freud, alguma coisa que não aconteceu, mas pro Lacan é alguma coisa que aconteceu fora do tempo. Então eles têm duas traduções para ver fundo, né? É o mesmo termo, só que para o Freud é muito claro, algo não ocorreu. Ele existe, ele entrou fora do tempo e ele não fez as cadeias associativas que deveria ter feito. Que no caso da neurose, entrou no tempo certo e fez as cadeias. Inclusive fez, e a nossa hipótese é essa, cadeias muito rígidas. Tem uma estrutura muito forte, muito estabelecida, que é difícil de flexibilizar. No caso da psicose, como entrou atrasado e não fez as conexões certas, tem uma coisa que desmancha. Tá certo? Quando delira, o mundo desmancha, perde a associação com a realidade. Já na neurose, não, a realidade é muito dura, é muito rígida, é muito fechada. O fenômeno de linguagem é diferente porque a estrutura é diferente. Então, ele vai dizer que não é exatamente uma palavra, mas ele diz é alguma coisa que representa a lei do pai. Claro que ele está baseado também no que o Freud dizia, de que temos no inconsciente claramente o homem. O homem que representa o quê? Que representa a lei, a estabilidade, a estrutura. Cada um vai ter uma coisa completamente própria, particular.